Sejam bem-vindos a mais uma conversa Ser Igreja. Hoje, para conhecermos melhor as Irmãs Doroteias. Por isso tenho a conversa comigo a irmã Pilar Moreira, ela que é a irmã Doroteia. Neste tempo pensámos que seria interessante, irmã, darmos a conhecer os vários carismas, as várias congregações que existem na Arquidiocese. As Irmãs Doroteias, uma congregação, um instituto das Irmãs Doroteias, quando o registro implementou-se em Portugal em 1866, mas é anterior, porque a fundadora não é portuguesa. Por isso estamos aqui à conversa para, em primeiro lugar, quem são as Irmãs Doroteias? Não é? Olha, as Irmãs Doroteias fomos umas irmãs que nascemos em Génova, Quinto, fundadas por uma senhora muito jovem de 25 anos, que tinha um carisma especial para a educação da fé e muito para a educação das crianças que não tivessem acesso à educação. E então começar por fundar escolas para crianças que não pudessem ir à escola de outra maneira, e durante o dia as irmãs davam aulas e à noite faziam trabalhos para vender e poderem comer. E então a primeira escola foi fundada em Quinto e por aí fora. Gostaram tanto da forma dela educar que começaram a pedir outras escolas em que houvesse também crianças que pudessem ter acesso a essas escolas e que pudessem pagar. Ela então começou a ver que aí tinha a possibilidade das irmãs não terem que fazer trabalhos para vender e para poder comer, mas que poderia ter possibilidade de ter escola para as que não podiam pagar e ter escola para as que podiam pagar. E então foi sempre fazendo assim. Aqui em Évora nós viemos para Évora em 1896, sim, ali para junto das Portas de Moura, e a primeira coisa que se abriu foi a aula externa, que teve logo cerca de 100 crianças. E depois abriu-se a parte de internato, que creio que era, eu não sei se é exatamente na parte do Paço, e nós não conseguimos ainda saber isso muito bem, se eram outras instalações que estariam por trás da igreja. Fizemos ali uma visita da Igreja do Carmo. Depois, em 1910, mandaram-nos embora, tiraram-nos a casa que nos tinha sido dada pela dona Gertrudes Machiote, e pronto, e fomos embora. Fugimos para a Espanha, com a ajuda das irmãs escravas do Coração de Jesus, que estavam em Vila Viçosa. Depois tornámos a vir nos anos 20, que foi quando foi possível começar a reabrir novamente, e nessa altura fomos para a Rua das Freirias de Cima, para uma casa muito pequenina, que acho que tinha sido um colégio fundado por um senhor padre ou uma coisa assim parecida. Ainda não consegui estar bem nessa casa, é a única em que eu não consegui estar bem. E quando as irmãs conseguiram, mudaram para o que é hoje o Asilo Ramalho Barahona, com a condição de terem sempre lá um grupo de idosos, porque aquilo tinha sido fundado com esse objetivo. E, portanto, o colégio esteve aí até 1900, por volta de 1960, a altura em que foi construído o Colégio Novo, que hoje é a escola, continua a ser a escola Severino de Faria, exatamente. Que ainda muita gente em Évora diz. Ainda. Eu ando na escola das Doroteias. Qual é a escola? Depois é que comecei a perceber que chamavam a escola das Doroteias. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante porque, à medida que tinham o colégio a funcionar, as irmãs fundaram no centro histórico a catequese em todas as paróquias e a Pia Obra de Santa Doroteia em todas as paróquias. E já no meu tempo, que eu fui aluna daqui do colégio, eu sou alentejana, íamos dar catequese até ao DGEB. Portanto, tínhamos com as alunas e com as irmãs que tinham internato, conseguiam dar catequese em todas estas zonas dos arredores e em várias paróquias da cidade. Portanto, a catequese funcionou sempre para nós como uma das formas fortes de evangelização. E creio que em algumas paróquias fomos nós mesmos que criámos a catequese, a pedido dos senhores padres, com certeza. Depois, isto aqui em Évora, quando, a seguir ao 25 de Abril, se percebeu que havia uma resposta escolar bastante suficiente, começava a falar-se da vinda da universidade para Évora. E a congregação começou a pensar que talvez fosse mais necessário, junto da juventude, a presença das irmãs nos lares. E então fechou-se o colégio, vendeu-se o colégio e abriu-se na Rua da Moraria um lar que esteve ainda em duas localidades. Já tinha havido também um lar, creio que para jovens do magistério, mas muito mais atrás, no Largo da Sé, por ali assim.
onde também esteve a aula externa a funcionar. Também funcionou aí a aula externa com muitas crianças também. E quando parecia que, sim senhor, era a população universitária a que precisava de mais apoio, os universitários começaram a preferir alugar eles próprios as casas, juntar-se 2 ou 3, alugar as casas e não tanto a quererem a resposta dos lares. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma situação que fez ontem, antes que faleceu, a irmã que estava aqui diretora do lar com um cancro que foi assim veloz, e as duas situações, o desejo dos jovens a procurarem outro tipo de resposta, a morte assim tão prematura e tão rápida da irmã Manuela, ajudou-nos a refletir e a discernir se a melhor presença que tínhamos aqui em Évora seria o lar ou se havia outro tipo de presença. E chegou-se à conclusão que talvez uma comunidade inserida seria o mais adequado para aqui, e foi exatamente isso que se fez. Porque nós já tínhamos tido no Alentejo, nos anos 70, a seguir ao Vaticano II, abriram-se várias comunidades no Alentejo, um momento do Trigo, outra em Ervidele, outra em Montes Velhos, comunidades pequeninas, cujas populações ainda hoje continuam a fazer, não, a fazer proliferar aquilo que foram vivendo, as experiências que foram tendo com as irmãs, vamos fazendo multiplicar e vamos fazendo que o Evangelho seja cada vez mais conhecido pelas próprias pessoas que ali vivem e que ali estão, pelos leigos que ali vivem e que ali estão. Portanto, neste momento temos uma comunidade inserida na Rua da Graça, numa casa da Igreja de São Pedro. E que continuam estando inseridas nesse trabalho de catequese, de acompanhamento. Sim, está uma irmã que praticamente está dedicada inteiramente à catequese. Eu também dou um bocadinho de catequese em São Brás, mas só a um outro grupo de crianças, porque foi na altura o parque pediu e ainda não foi oportuno deixar. Neste momento já temos assim um grupo de pessoas que possivelmente irão podendo assumir. Está uma irmã que se dedica muito ao trabalho com a juventude, ao acompanhamento espiritual e aos exercícios espirituais, porque é uma coisa que faz muito bem e gosta muito de fazer, e portanto, mas atende assim catadupas de pessoas, e é algo que é extremamente procurado, o acompanhamento espiritual. E depois eu vou fazendo assim em vários apostolados, alguma coisa também. Exatamente. A irmã falava que é alentejana. Como é que nasceu a sua vocação? Como é que conhecia as irmãs? Olha, a minha vocação nasceu quando era muito pequenina, uma vez que brincando a minha mãe me pôs na cabeça uma toalha como tinham as irmãs escravas. E toda a gente se riu, eu era tão pequena que teria para aí os meus 4 anos. Toda a gente se riu, eu lembro-me cá por dentro de dizer, estão-se a rir de mim, num dia vou ter uma... É a primeira noção que eu tenho de vocação. E depois fui crescendo. É Aburense? Eu sou do distrito de Évora, sim, sou de Freira de Capelins. Freira de Capelins. Depois, a minha mãe era uma mulher de grande fé, o meu pai era um homem muito honesto, mas tinha feito o liceu aqui em Évora, na altura a seguir à República, portanto sabia as orações que a minha avó lhe tinha ensinado, mas depois, já depois de eu estar no noviciado, fez o curso de cristandade e portanto era um homem assim também, em que as suas convicções religiosas também cresceram. E quando chegou a minha maturidade, digamos assim, eu achei que Nosso Senhor me chamava mesmo a consagrar inteiramente a minha vida a Ele. Eu ia muito à Espanha. Em Espanha tínhamos muitos grupos mistos de rapazes e de raparigas, não era tanto como aqui era menos, mas lá tínhamos muito, e eu sentia muito que estava no meio de tudo aquilo e gostava muito, mas depois aquilo passava, não ficava. E a partir daí pareceu-me que Deus queria outra coisa de mim. E fui também fazendo o meu processo de discernimento e chegou a uma certa altura que, sim senhora, eu quero, Nosso Senhor quer-me inteiramente consagrada a Ele. Depois a dificuldade era ver aonde, porque eu tinha muita relação com as irmãs doroteias, gostava muito da espiritualidade doroteia, mas gostava também muito das irmãzinhas de Jesus, das irmãzinhas Charles Foucault, e também procurei ter contacto com as irmãs do Amor de Deus que tinham no Alandroal aquilo que nós chamávamos o asilo, que era o trabalho com os pobres mais pobres da diocese, da freguesia, digamos assim, do concelho. E portanto andei assim ali um tempo a ver o que é que Nosso Senhor me queria,
Finalmente penso que ele mostrou que me queria Doroteia e fui Doroteia. E é Doroteia. E sou Doroteia. Há quantos anos, irmã? Já passa dos 60 e tal, só fazendo a conta, neste momento eu entrei com 21, tenho 82. Mas já há uns aninhos. Já há uns aninhos, uma vida. E sou uma Doroteia feliz. Acho que isso é é o título desta conversa, irmã. Uma Doroteia feliz. Para estas novas gerações, irmã, falava aí essa pastoral que sentem que é muito necessária, né? Do acompanhamento, né? Do escutar, do ouvir. É o que estas gerações procuram. Sim, a irmã Gorete atende muitos jovens e muitas jovens. E sente-se que as pessoas têm a necessidade de ser ouvidas. E se reparar, nós quase com muita frequência, não digo que seja com muita, mas com alguma frequência, ouvimos falar em suicídios. Sim. E alguns de gente jovem. Região, E fica sempre a pergunta, mas porquê? Mas tinha tudo, ou não tinha nada, mas porquê? Fica sempre a última pergunta do porquê. Eu penso, isto agora é uma reflexão minha, penso até que nunca troquei impressões com ninguém sobre isto, mas eu penso que um acompanhamento espiritual pode levar a pessoa a um amadurecimento que a ajuda a ultrapassar as dificuldades que podem não só lhe evitar o suicídio, com certeza, como ajudá-la a ultrapassar, seja o estado de vida em que estiver, seja casada, seja solteira, seja num namoro, seja num tempo de discernimento vocacional, a ir vivendo essa etapa de uma forma mais profunda com Deus, mas enraizada naquilo que está. Uma das coisas que eu descobri já agora, não foi descobrir, que fiz mais tarde, é algo que eu penso de que não se fala muito, que são os exercícios espirituais na vida corrente, os exercícios espirituais de Santo Inácio, feitos na vida corrente durante 9 meses. Já há muitos grupos a experimentar, e o que é verdade é que cada vez experimentam mais pessoas e cada vez há mais gente a querer fazê-los. E a experiência de estar na vida, enraizado na vida, tentando vivê-la com essa profundidade de oração, de exame de consciência sério, dá a esse tempo, torna esse tempo um treino que pode ser um ponto de partida para uma vida completamente diferente. E o acompanhamento espiritual pode, tanto nesta etapa como numa etapa já posterior a esta, ou anterior a esta, ou independentemente desta, a mim parece-me que leva também a pessoa, é como um espelho, a ir-se conhecendo e a conhecer-se em Deus. Porque parece-me a mim que o acompanhamento espiritual tem muita dimensão de ir proporcionando aquilo que o Espírito Santo sente que faz falta à pessoa. E nessa mesma medida, é no fundo aquilo que nos faz falta, não é? Para sermos aquilo que Deus quer de cada um de nós. E portanto, penso que é um elemento essencial na vida. Eu creio que há casais que o fazem, pelo menos que fazem os exercícios na vida corrente em comum, depois o acompanhamento, não sei, creio que não o têm em conjunto, penso que o têm individualmente, mas são etapas que ajudam a um autoconhecimento muito profundo, muito verdadeiro, e que, portanto, possibilitam depois passar pelas vias estreitas do caminho e pelas mais largas, quase da mesma maneira, porque uma coisa que nós reparamos, mesmo nas crianças pequeninas, é que aparece uma dificuldade e elas gritam e não conseguem lidar avançam. com as frustrações. Não conseguem lidar com qualquer com frustração. as limitações da vida, não é? E o autoconhecimento prepara-nos para ver que a vida não tem só rosas, a vida tem dificuldades, a vida tem frustrações e, portanto, perante elas eu tenho que estar preparado e não posso improvisar. E todos estes aspectos eu penso que podem ser uma ajuda. E nós temos muita sorte, nós irmãs Doroteias, porque Santa Paula optou logo pela espiritualidade inaciana e entende-a de uma maneira muito enraizada na vida, porque ela é uma mulher que, sendo uma educadora inata,
ao mesmo tempo é uma mulher que não é uma mulher de universidade, ela nunca pisou a universidade. E, portanto, ela aprende com os 4 irmãos sacerdotes aquilo que sabe de teologia, depois aprofundará na sua vida, mas a teologia básica, ela aprende aí nas conversas que eu via deles em casa, nas conversas com o pai, conversas à mesa, é aí que ela começa a sua, digamos, a sua instrução teológica. E depois tem uma forma de proceder que lê-se as suas frases e nós dizemos, mas aqui está qualquer coisa de mais profundo por trás. E há uma série de teses de doutoramento feitas sobre a forma de educar dela, porque de facto ela tem uma frase que é muito bonita que diz: pela via do coração e do amor, não sei se estou a falhar em alguma palavra, mas mais ou menos creio que é textualmente, pela via do coração e do amor consegue-se tudo, mas um pouco de cada vez. Isto, para se viver isto como ela o viveu, não é fácil, mas ela reúne a espiritualidade com uma visão da realidade muito atenta. Repare, ela é do tempo da unificação da Itália. E ela, na sua casa, na sua comunidade, dá de beber aos garibaldinos. Aparece um dos chefes dos garibaldinos a pedir-lhe água, e ela diz-lhe, está um poço na cozinha, enquanto houver água para nós, há água para vocês. Eu arrepio-me, sempre digo isto. Enquanto houver água para nós, em luta com os italianos. Enquanto houver água para nós, há água para vocês. Só vos peço uma coisa, há irmãs novas na cozinha, quem vier a pescar a água, que tenha um comportamento adequado. E diz a pessoa que descreve isto que eles foram tão corretos que pareciam capuchinhos, noviços capuchinhos quando iam lá buscar a água. E tiveram com ela atitudes delicadíssimas, porque inclusive avisaram-na de que Roma ia ser incendiada. Ela é que achou que o espírito era mais forte que todas as coisas e ficou uma noite inteira a rezar num parapeito e não chegou a ver o incêndio, como eles diziam. Mas apareceram todas as condições que... Olha, quando eu vi passar as sirenes, quando vir vai ser o incêndio. Ele dizia, tenho a casa cheia de irmãs e não posso fazer nada. E rezava e não aconteceu o incêndio. Pelo menos naquelas proporções que estava previsto. Não sei se em algumas zonas da cidade ainda houve incêndio. Que mensagem deixaria, irmã, à nossa arquidiocese das Irmãs Doroteias? Olha, a mensagem das Irmãs Doroteias, como irmã Doroteia, eu acho que é muito importante neste momento que todos os jovens sejam capazes de se conhecer o mais possível e deixar que tudo aquilo que Deus lhe deu seja valorizado. E depois que deixem que o projeto de Deus se realize em cada um e que, se Deus chamar algum ou alguma, seja as Irmãs Doroteias, seja a qualquer outra congregação, que não tenham medo de dizer que não, porque a felicidade está onde a realização da vocação que Deus nos dá. E por outro lado também, que como famílias vejam essa vocação na mesma dimensão e que a vivam com a mesma força, com o mesmo ímpeto e com a mesma densidade espiritual que é uma vocação na Igreja como as outras e, portanto, com a mesma intensidade espiritual, porque todo esse conjunto de vocações é que vai dar à Igreja e ao mundo aquela beleza que ele tem que ter para que os jovens que estão hoje a desenvolver a sua vida e a crescer possam amanhã sentir-se homens plenamente realizados e mulheres plenamente realizadas, a sentir que valeu a pena viverem e terem uma vida e uma sociedade mais justa, mais fraterna. Irmã, muito obrigado pelo seu testemunho. Nem vale a pena perguntar se, que há pouco já disse, é uma Doroteia feliz e com 82 anos, com mais de 60 anos de vocação, vale a pena viver, não é, irmã? Sim, vale a pena viver. Apesar de todas as dificuldades, Sim, apesar de todas as dificuldades. Não é? Vale a pena viver. Sim, senhor. Muito obrigado, irmã, pelo seu testemunho. Certamente voltaremos a marcar encontro noutras conversas, porque a irmã tem uma vasta participação pastoral na nossa arquidiocese e muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua vocação. Paulo, obrigada eu por ter a dar esta oportunidade. Foi assim mais uma conversa Ser Igreja. Hoje conhecemos as Irmãs Doroteias, este carisma, como a irmã Pilar nos falava e partilhava, e que a tem feito e a faz feliz, e que também, quem sabe, também pode fazer feliz a si, que nos vê e ouve.
Voltamos a marcar enquanto uma próxima conversa de ser igreja. Até lá, se Deus quiser.